Boa noite, namastê, sejam todas muito bem-vindas. E eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. Por que você está deixando a sua vida para depois? Algo muito comum entre todas as mulheres que eu curso, se deixando para depois, deixando a vida para depois. E eu não estou aqui para te acusar de nada, estou aqui para poder te trazer de volta para você, para quem você é, para sua identidade, para você, como você funciona de verdade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que você está deixando a sua vida para depois? E para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, eu sou mentora de mulheres, consteladora familiar, e eu estou aqui para trazer você realmente para você se organizar, poder viver dentro da sua verdade, encontrar você mesma, a sua essência com profundidade. Esse é o meu propósito. E o meu propósito é transbordar na sua vida da melhor maneira possível. Trazer essa força sua que está dentro de você, que tudo está dentro da gente e a gente está aí, né, esperando as coisas acontecerem do lado de fora. E eu preciso perguntar, né, por que você está deixando a sua vida para depois? Aonde que a gente ainda está deixando a vida da gente para depois? E aí eu lendo um livro, que eu pensei nesse tema e peguei umas ideias de um livro que eu já li várias vezes, que é Jeito Harvard de Ser Feliz. Fala muito sobre isso, né? Ele fala que a gente primeiro, a gente acha que a gente precisa fazer as coisas, né? A gente precisa estar nesse lugar assim, a gente quer que tudo dá certo para depois a gente ser feliz, para depois a gente ficar satisfeito. E aí a gente vive o quê? Nessa corrida dos ratos, né? A gente vive só correndo. E a gente precisa lembrar que a vida é um movimento vivo, a vida é um processo para ser vivido. Então parece que a gente vive às vezes a vida toda assim. Por exemplo, os nossos filhos são pequenos, a gente fica lá naquela correria. Depois, de repente, quando a gente vê, os nossos filhos já são adolescentes, adultos, casados, já saíram de casa. A gente vive a vida toda trabalhando para aposentar, de repente a gente já aposentou. E então vive nesse lugar. Então a gente acha que um dia que a gente chegar em algum lugar, que a gente vai ser feliz. E não tem ponto de chegada. A vida é um movimento vivo. E o movimento vivo dessa vida está na gente fazer um processo dessa vida. E não se deixar tanto de lado, né? Não se abandonar tanto no meio do caminho. Porque a gente precisa continuar seguindo esse caminho, continuar seguindo essa vida. E então, por que a gente fica esperando as coisas darem certo para depois a gente ser feliz? Muitas mulheres, é isso que acontece, né, com essa relação das mulheres. Elas fazem tudo para todo mundo para o final do dia fazer alguma coisa para elas. Elas fazem, elas estão todo momento para descansar, para ter um tempo para descansar. Primeiro ela está fazendo tudo para todos, para depois ter um tempo para ela. E achando assim que é o que sobra para ela. E isso não dá para sustentar a vida dela. Pensando que nós mulheres, a gente está aqui como multiplicadoras, como mulheres que precisa estar bem para que as coisas em volta fiquem bem, porque tudo, gente, começa no feminino. Não é a gente centralizando a força no feminino, até porque o masculino é muito importante, é semente que fecunda a nossa terra, mas tudo começa dentro da gente, começa dentro de um movimento interno, e a gente precisa começar a trazer esse movimento de olhar para a gente e começar a se amar mais, a gostar mais da gente e priorizar mais a gente primeiro e depois os outros. A gente fazer esse movimento primeiro para nós. Por quê? Isso não é egoísmo, isso é um movimento que a gente começa a pensar e a processar, a gente vai poder expandir muito mais no mundo quando a gente está nesse movimento de dentro para fora. Então a gente precisa olhar muito para o nosso feminino e olhar para esse feminino começar a olhar para a gente, a gostar da gente, o que é importante para a gente. Tem algumas dicas assim para a gente poder começar a olhar para isso. Como é que quando você acorda, como é que você faz? Você bebe água, você toma um banho gostoso, você descansa, você se permite descansar, mesmo quando as coisas não estão todas muito boas, sabe? A gente começar a trazer essas coisas, começar a pensar nisso, beber água, cuidar de você, descansar quando você está cansado. Isso não é luxo, gente, isso é sobrevivência. A gente precisa começar a viver um pouco mais além disso, porque senão a gente está abandonando a nossa vida, a gente não dá conta, a gente vai ficando nesse lugar aí que a gente vai deixando. A trazer a lógica do inverso, essa lógica do inverso é muito legal. Não é o sucesso que gera uma vida boa, é o estado interno organizado que sustenta o seu sucesso. Então não adianta você buscar do lado de fora um sucesso, algo que você não tem dentro de você, sustentação para isso, né? E essa lógica inversa é para todas as coisas. Quando a gente solta, sai do controle, a vida ela pode acontecer. E aí a gente pode começar a deixar essa vida acontecer e fluir dentro disso. Mas a gente quer controlar tudo ao mesmo tempo, né? Mulheres controladoras, o tempo todo controlando, quer que as coisas sejam tudo do nosso jeito. E isso gera o quê? Uma exaustão,
um desgaste. Isso não é alta performance, gente. Alta performance é a gente ter disciplina, a gente ter organização interna, a gente, né, não tem qualidade de vida se não tiver uma organização interna, não existe. Mas a gente vai vivendo nessa loucura toda, fazendo, sem foco para onde que a gente está indo, sem foco, sem direção, para como que a gente vai chegar, onde que a gente quer chegar, como que a gente, né, não tem ponto de chegada, mas a gente precisa ter direção, a gente precisa ter foco. E o foco começa onde? Na gente, né? Você quer viver mais, você quer viver feliz, porque a gente quer viver feliz, a gente quer viver bem, a gente quer prosperar, mas para tudo isso existe um caminho, e a gente precisa fazer esse caminho, mas a gente não pode se abandonar no meio do caminho, porque muitas mulheres vão chegando nessa meia-idade, né, que a gente chama dos 40 anos, e fala, gente, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Corri, já conquistei um monte de coisa, será que é isso mesmo que eu quero? E entra nesse caos, né, que é nessa crise que a gente fica, que é nesse lugar que eu cuido de muitas de vocês, chegando assim, às vezes uma doença, um final de um relacionamento, ou uma crise no trabalho, uma crise de identidade profunda, no caos total, pensando o que eu vou fazer a partir daqui. E aí esse é o movimento, é o melhor movimento na vida da gente, é aquele movimento que a gente começa a voltar para a gente, entender o que a gente gosta, o que é verdadeiro para a gente, o que faz sentido, entender que tudo precisa começar de dentro para fora, né? Dentro desse feminino, porque para poder fazer, para poder sustentar, para poder conseguir chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa ter esse movimento de dentro para fora e começar dentro, e ter uma identidade que sustenta esse dentro, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas ganham muito dinheiro, ficam milionários e perdem tudo. Por quê? Porque não tem uma identidade que sustenta, não tem uma força que sustenta isso. E aí a gente vai vivendo como se a gente tivesse que dar conta de tudo, todo o tempo, e aí você esquece de dormir. Que são coisas super simples, gente. Dormir. Acordar de manhã e perceber como que você está se sentindo. Fazer seus exames médicos. Fazer uma caminhada. Movimentar seu corpo. Cuidar de você. Fazer as coisas que você gosta, verbalizar o que você gosta. Quantas de nós chega um ponto na vida que a gente não sabe nem o que a gente gosta? A gente se perde tanto na nossa identidade do lado de fora, como mãe, como esposa, como profissional, como mulher que tem que dar conta de tudo, empresária, tudo que a gente quer ser. E aí a gente coloca a nossa identidade toda do lado de fora. E a gente nisso? O que a gente gosta de fazer? O que a gente gosta de ler? O que a gente gosta de assistir? A gente acaba envolvida nessa identidade externa e vai perdendo o nosso eixo interno. Então a gente começa a entender que é de dentro para fora. E parece tudo muito simples que eu estou falando aqui, mas é algo tão óbvio, mas mesmo assim, tantas de nós perdidas nesse lugar, né? Nesse óbvio de estar nesse lugar de pensar, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu gosto de fazer? Aonde que eu quero ir? O que eu quero fazer? O que eu gosto de... E a gente sempre ali cedendo para todo mundo, não comunica, não verbaliza, chateada, contrariada, isso adoece a gente. Aí vai chegar na fase da menopausa, as mulheres ficam profundamente adoecidas. Por quê? É a soma de muitas dificuldades, de muitas dores de uma vida inteira. Essa mulher fica muito adoecida. Aí que começa realmente a entrar tudo em colapso. Então a gente precisa cuidar da gente no percurso, a gente precisa gostar da gente nesse percurso de fazer esse caminho passo a passo e primeiro não abandonar a nossa vida, fazer esse caminho inverso e começar a soltar o controle, porque a vida, gente, ela é um movimento vivo. A gente movimenta, ela vai movimentando junto com a gente. Não adianta a gente ficar esperando alguma coisa vir acontecer, achando que a gente vai viver dessa forma totalmente louca, fazendo tudo para todo mundo, deixando a gente de lado, e que depois vai ficar tudo bem com a gente. E o que você mais quer que o outro faça para você? É isso que eu quero trazer uma clareza aqui para vocês, uma chave de virada. O que você quer que o outro traga para você? O que você quer? Você quer mais atenção? Você quer mais cuidado? Você quer mais ser ouvida? O que você quer? Mais ser vista? O que você fica esperando do seu parceiro, dos seus filhos, no seu trabalho, nas suas relações com seus amigos? O que você mais espera das pessoas, né? Que te frustra profundamente porque realmente isso não é possível. Porque aí vem a chave de virada. Isso que a gente mais espera do outro é o que a gente mais precisa dar pra gente mesma. É o que está faltando aqui, é o vazio que está aqui. Muitas vezes a gente quer assim, nossa, mas ninguém me percebe, mas nem você se percebe. Como é que o outro vai te perceber? Mas ninguém me escuta, mas nem você se escuta. Como é que alguém vai te escutar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, começa da gente. Então, a gente fica esperando, porque o outro ele é só uma projeção. Ai, meu marido não faz isso, não faz aquilo. Você faz para você? Você olha para você? Você se prioriza nisso?
Não, então por que você está esperando que o outro veja a sua necessidade? Acaba sendo um pouco infantil, uma postura de vítima, né? Que a gente fica esperando que o outro perceba, e o outro não vai perceber, o outro não vai ver, porque cada um está atendendo as suas demandas, e a gente precisa atender as nossas primeiro, porque a gente vai ficar bem, a gente vai ficar inteiro. Isso é muito importante que vocês comecem a perceber isso. Então, assim, essa projeção que a gente coloca nos outros, as nossas dificuldades. Então, as coisas que acontecem do lado de fora são apenas sintomas de questões internas, porque se incomoda a mim, está faltando dentro de mim, não é no outro. Percebem, gente? Isso é muito importante, vocês começarem a perceber. E é assim, muitas vezes, né, a gente vai aqui nesse processo cuidando das pessoas. Ah, mas é porque fulano, porque ciclano. Gente, não tem nada do lado de fora. O que a gente vive hoje é apenas um resultado da nossa vida, da nossa construção, da vida que nós criamos. Isso, quando eu descobri, me deu um alívio e uma tristeza. Eu falei, meu Deus, o que eu estou criando aqui, né? E que coisa boa, porque eu posso criar coisas diferentes. Eu posso começar a fazer um pouco diferente, que isso depende só de mim. E depende só de você também. Mas eu não sei como. Primeiro, começa entendendo aonde que a gente está se perdendo, em que lugar que você está se perdendo. E aqui eu não posso te dar uma receita de bolo. Por quê? Porque é para cada um. A vida de cada um tem uma realidade. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, tem gente que é casada, tem gente que não é, tem gente que trabalha com, né, numa multinacional, tem gente que trabalha com outras coisas. Então, é o que funciona para cada um. E a gente precisa entender aonde que a gente está se perdendo, onde se funciona para cada um. Isso, gente, não é uma coisa que você vai falar, não, agora eu entendi, pronto, minha vida está resolvida. Não, é um processo consciente que você vai fazer por toda a sua vida. Que você vai entendendo que o movimento sempre é de dentro para fora, você vai levar isso para toda a sua vida. E o que está te incomodando no outro, o que está te incomodando na sua vida, é o que você precisa começar a voltar para dentro de você, olhar, sustentar. E quando a gente vai falar disso, de planejar uma vida, de viver, isso invisível da gente estar se adiando. O que vai dar nisso? Um cansaço emocional. A gente vai ficar nervosa, vai potencializar, né, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Quantos medicamentos a gente precisa tomar para a gente poder dormir, para a gente poder ficar acordada, para a gente poder concentrar, para a gente poder... E eu não tenho nada contra medicamento, mas eu acho que muitos poderiam ser evitados se a gente começasse a voltar um pouco mais para a gente. Se a gente tivesse um tempo para começar a se perceber primeiro. Porque não é só... O remédio ele é só um paliativo. Precisa de algo mais para isso. A gente chega no ponto de tomar medicação e precisar cuidar da gente... Tá tudo certo, porque a gente precisa mesmo, mas não é só isso, isso é só um paliativo. Mas não dá para poder viver escondida dentro disso. A gente precisa começar a voltar para a gente, olhar para a gente, porque isso é um preço muito alto que custa para a gente viver essa vida identificada com tudo do lado de fora, porque tudo do lado de fora pode acabar. Tudo do lado de fora pode acabar. Mas você jamais. Você chega com você, você vai embora com você. Então a gente jamais pode perder a gente da gente mesmo. Isso é muito profundo, gente, e é muito real. E a gente precisa começar a trazer essa consciência de não perder a gente da gente mesmo. E o que é verdade para cada uma de nós? Como nós estamos exaustas, adoecidas, cansadas. No meu grupo de mulheres, eu sempre a pergunta que mais sempre tem votação: estou exausta, estou cansada. E nesse lugar, gente, não tem alta performance. Nesse cansaço, nessa falta de organização, não tem uma vida equilibrada. A vida equilibrada, ela precisa de uma organização. E a gente aprendeu que disciplina é uma coisa ruim. Disciplina não é uma coisa ruim. Não é uma coisa para crucificar a vida da gente. Se não tiver uma ordem, uma organização, uma disciplina, uma direção, você não vai chegar, você vai ficar andando em círculos. De repente, a vida passou. Né? Você já está ali aposentada, já envelheceu, ou então já está adoecida, seu casamento já acabou, seus filhos já cresceram, e você ficou ali. E aí esse padrão que a gente aprende, muitas vezes são padrões aprendidos. A gente aprende com a nossa mãe, que aprendeu com a nossa avó, que é priorizar primeiro os outros, fazer tudo para todo mundo. Aí nossa mãe aprendeu com a nossa avó, e nós aprendemos com a nossa mãe. E a gente ensina isso para os nossos filhos, que primeiro são as pessoas, depois são a gente. Aí a gente cresce e quer que os nossos filhos façam diferente. Eles vão fazer igual a gente, eles vão priorizar as pessoas, que é a forma que eles aprenderam a amar. E o que a gente aprendeu, gente, a gente pode desaprender. A gente não precisa ficar no mesmo lugar. Quando a gente é criança, a gente precisa ficar naquele lugar, né? Porque a gente é cuidado com a mãe, com o pai, e a gente precisa crescer naquela família porque a gente precisa do cuidado para estar ali. Mas quando a gente é adulto, a gente não precisa ficar em lugares que sufoca a gente. A gente pode ter postura, a gente pode mudar de postura, a gente pode mudar de direção, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então a gente precisa sair desse lugar de infantilidade, de achar que a gente precisa ficar nesses lugares, né, abusivos, difíceis, se diminuindo e
olhar com mais amplidão na mulher madura que nós vamos nos tornando, para a gente poder entender que a gente pode fazer diferente, a gente pode desaprender um pouco daquilo. A gente não vai ser totalmente diferente, a gente sempre vai ser mais servil, mais prestativo, mas pode ser de uma forma diferente. Então, assim, não é sobre consertar vocês, ninguém tem que consertar, porque vocês ficam o tempo todo muito no errado de vocês, o tempo todo, como se vocês não pudessem ser como vocês são. E não é sobre isso, porque a gente precisa entender o que a gente é, e é só a partir desse lugar que a gente pode começar a fazer um pouquinho diferente. Quando a gente inclui, o movimento é esse, trazer para dentro o que a gente quer colocar para fora. Quando a gente inclui quem a gente entende como que a gente funciona, porque para cada um funciona de um jeito. Então, o autoconhecimento nesse lugar é muita vida. Porque quando você começa a entender o que funciona para você, o que é real para você, você começa a entender que, a partir dali, o que eu vou fazer com isso? Não é consertar e jogar fora, porque a gente logo vê uma coisa, mas eu falo demais, não devia falar tanto. Nossa, mas eu sou muito mal-humorada. Não, mas eu vivo ansiosa. Sim, eu tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Eu sou mais ansiosa. Então, o que me gera mais ansiedade? Aonde aqui que eu preciso olhar com mais carinho? O que eu faço com essa ansiedade a partir daqui? Entende que não é querendo consertar, é querendo ver o que você faz com isso. Mas a gente está tão preocupada em consertar as coisas, em eliminar e não ser do jeito que a gente perde tempo nesse lugar, a gente foca nisso e deixa de ser quem a gente é e existir como a gente consegue existir. Então, essa é a proposta. Não é para ninguém deixar de ser quem é, porque cada um é o que é, e muitos dos nossos, que às vezes em alguma parte é defeito, em outro lugar é qualidade. São coisas que nos sustentam, que trazem as nossas relações, em alguns lugares não é tão legal. Então a gente olhar o que é, e a partir dali a gente pensar o que a gente vai fazer com isso. O que a gente vai fazer com esse movimento? Não querendo jogar fora, trazendo para dentro, incluindo e fazendo um movimento em direção a isso. Uma frase que, tipo, o nosso maior defeito pode ser transformado na nossa maior potência na vida. Então, é sair do nosso errado. Sai, mulherada, sai do errado de vocês. Vamos construir a partir do que a gente consegue, do que a gente é. Porque só quando a gente consegue reconhecer ali aonde que não tá legal, onde que não tá legal na nossa vida, o que a gente pode mudar. Falar, olha, não tá legal, não tô me priorizando, não tô cuidando de mim, não tô fazendo exercício físico, não estou me alimentando bem. Não... É só a partir desse lugar que você pode começar a fazer um movimento. Eu trago muito para vocês que estão comigo aqui nas redes sociais, mostrar para vocês que é possível viver uma vida leve, ter um horário para cuidar da gente, ter um horário para alimentar bem, para gostar da gente, ter boas relações, né? Porque muitos de nós, às vezes, fica tão inserido nas nossas identidades, nas coisas que a gente deixa, que a gente está preocupado, que a gente deixa de ter as nossas relações sociais, as nossas amigas, né? De estar junto, de conversar. A gente como é saudável, estar no meio de outras mulheres, conversar, bater um papo, sair com as amigas, estar em grupos de mulheres. Gente, isso é vida, isso é vida, isso é prosperidade, porque mulher cura com mulher. E esse é meu intuito com vocês, de trazer essa cura profunda, não só sozinha, é porque o meu movimento sempre foi com muitas outras mulheres, sempre juntas, muitas outras mulheres me ajudaram muito, muitas pessoas me ajudaram, né, me ajudam, mas assim, nesse lugar de muitas mulheres, de estar com as mulheres, a cura realmente é muito profunda. Então é nesse lugar que eu tô esse ano focando para vocês, focando com vocês, porque eu quero junto com vocês, quero transbordar na vida de todas vocês. Mulheres curadas curam o mundo, sim, a gente transborda, e uma com a outra, trocando e crescendo junto, isso é maravilhoso. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês parar de abandonar e deixar a vida de vocês. Espero ter trazido uma grande contribuição. Neste sábado, eu vou fazer um plano de vida cíclica, que vai ser de 9 horas da manhã até 17 horas. Vai ser uma imersão muito bacana, tá muito lindo. Eu já estou preparando a aula aqui para vocês. Gente, vocês não estão entendendo a potência. Eu estou muito feliz desse movimento que eu estou fazendo, porque eu nunca dei uma aula online, né, esse tempo todo, porque eu sempre fico querendo dar mais, oferecer mais, eu sempre fico limitada. Então vai ter muito exercício sistêmico, muita questão, vai ser uma aula muito especial, muito rica. E quem ainda não fez a inscrição, façam, estejam comigo nesse sábado, porque realmente, se você quer trazer um movimento junto, no coletivo, com outras mulheres, não é só a mulher maravilhosa que está lá, tá um monte aqui que está aqui hoje, fazer um movimento junto com outras mulheres, experienciar e entender como que funciona esse planejamento interno para depois ir para o externo e sair de lá com o planejamento pronto mesmo para o seu ano, de forma que vai conseguir realizar e vai conseguir entender como que você vai fazer esse caminho, né? Cada uma com o seu projeto, cada um com o que funciona para si, mas entendendo como que a gente vai chegar nesse lugar. Essa é a proposta, da gente poder caminhar para o mais, para a vida, criando mais e deixar a gente de lado, né? Dentro da nossa realidade, dentro da nossa identidade. Então é isso que eu vim trazer para vocês hoje nessa live. Adoro fazer live, né? Vocês sabem. E sábado,
As inscrições vão ficar abertas até sexta, então não deixem de fazer, façam as inscrições. Vai ser muito legal, vai ser imersão muito profunda e muito lindo. E para que eu possa realmente transbordar na vida de todos vocês, vocês precisam vir comigo. Então, essa é a proposta. Então, venham comigo para que eu possa também cumprir, porque eu só posso ser porque todas nós somos. Gente, muito feliz de vocês estarem aqui comigo até o final, me escutarem, né? Eu quero cada vez mais poder contribuir, ficar melhor nisso, né? De trazer uma contribuição, trazer clareza para a vida de vocês, porque é tanta coisa que eu aprendo, que eu ensino, que eu faço, que eu quero cada vez mais poder expandir isso mais para o mundo, para vocês, porque meu projeto é milionário, é alcançar 1000 mulheres, mudar a vida de 1000 mulheres. Esse é o meu projeto milionário. Então, um beijo no coração de todas vocês, muita gratidão. Compartilhe essa live com quem vocês acham que precisa ouvir. Venham para o plano de vida cíclica, porque a gente está aqui para caminhar para a vida, para o mais. Mulheres curadas curam o mundo. Um beijo no coração de todas vocês e muita, muita gratidão.